Bom dia, irmãos. Hoje eu ia, na verdade, encerrar o livro de Daniel. Ia montar os 2 capítulos e fazer um final um pouquinho mais demorado. Mas o irmão Guilherme me lembrou que eu tenho mais uma pregação escalada nesse mês. Então, hoje nós vamos ver só um capítulo. Pode abrir em Daniel no capítulo 5. Acabou que eu dei uma encurtada no capítulo 4, né? Fiz uma meditação um pouco mais rápido para entrar junto com o capítulo 5. E como eu vou fazer só o 4, hoje vai ser um pouco mais curtinha. Acredito eu, né? Daniel, capítulo 5. Bom, só para contextualizar aqui, nós vimos aqui em Daniel, do capítulo 1 ao 4, né? O reinado de Nabucodonosor e os acontecimentos que tiveram nesse reinado. E no capítulo 4 que estudamos no último estudo, nós vimos aqui então o que nós acreditamos que seja a conversão de Nabucodonosor, né? Deus agindo na vida de Nabucodonosor e ele reconhecendo que Deus tem todo o poder e está acima de todas as coisas e é o Rei dos Reis, né? Esse é o contexto que nós nos encontramos agora. O reinado de Nabucodonosor acaba, né? A vida dele, né? Acaba do capítulo 4 para o 5. Em capítulo 5, Nabucodonosor não está mais vivo. Mas nós vemos que o reinado da Babilônia ainda continua por mais um capítulo e depois se encerra. Então vou fazer a leitura com os irmãos do capítulo 5, nós vamos ler o capítulo todo, do 1 ao 31, tá? Vou ler bem rapidinho, depois a gente vem lendo um pouco mais devagar, estudando os versículos. Capítulo 5 de Daniel, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que lê este escrito me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço. No reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler os escritos nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, em inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel,
um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a sua interpretação. O rei, ó rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor. Ó rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. E a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então dele foi enviado aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Antes de nós começarmos, vou pedir pro Vitor, leva a gente à oração mais uma vez. Senhor nosso Deus Pai, agradecemos por esse dia, por esse culto, e vamos estar aqui totalmente voltados com a tua palavra, buscando aprender cada vez mais de ti, e nós estejamos sendo relembrados por tua palavra o tempo todo, Pai, que não venhamos a nos esquecer de ti em nenhum momento de nossas vidas, e possamos viver uma vida realmente de acordo com a tua vontade, Pai. Que o Senhor possa agora estar usando o Evangelho, fazer essa mensagem, que possa ser uma mensagem fiel a ti, a educação de toda a igreja, que possamos ser ensinados para iluminar a tua palavra, Senhor. Também esteja recebendo o nosso louvor, oração, palavra agradável, e nos corrija ainda em tudo que na sua parte, Pai. É isso que nós pedimos, Senhor Santos, em nome de Jesus, tá? Amém. Bom, irmãos, entrando agora no capítulo 5, a gente vai estudar então sobre o banquete
que Belsazar, rei da Babilônia, deu, né? E as consequências que ocorreram por conta desse banquete. Nós vemos no versículo 1 e 2. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Bom, nós vemos então que ele faz um banquete ali, com 1000 dos seus senhores, suas mulheres, e ele pede para que sejam tragos, né, aqueles utensílios que é citado lá no capítulo 1, né, se nós formos vermos aqui, capítulo 1, no versículo 2, o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios na casa de tesouro do seu Deus. Então ele pede para que sejam tragos esses utensílios, né? E aqui a Bíblia cita para a gente que Belsazar é filho de Nabucodonosor. Nos escritos feito por eles, Belsazar ele não é filho de Nabucodonosor, ele seria neto de Nabucodonosor. O pai de Belsazar seria Nabonido. E aqui quando ele fala que Nabucodonosor seria seu pai, ele está se referindo de que seria um ancestral de Belsazar, provavelmente seu avô. E nessa época, Nabonido, que seria o pai de Belsazar, a sua mãe seria uma sacerdote do templo. Então, naquela época em que ele reinava, o pai dele reinava e o pai dele estava vivo nessa época, muitos acreditam, né, que ele estava fora do reino, mas que o Naboni estava vivo aqui. E Belsazar estaria no reino, no controle do reino, enquanto ele estaria fora, né? E no reinado do pai dele, ele foi instituído, então, muitos outros templos, né, de deuses e aquelas palavras, né, que Nabucodonosor tinha dito no capítulo 4, a influência que ele deu a respeito de Deus, teria sido deixado de lado e esse rei, então, introduziu novos templos para adorar aos deuses babilônicos. Então, Belsazar aqui, uma das hipóteses é que ele seria tido como o neto de Nabucodonosor. Não seria filho direto. Mas a palavra de Deus usa a palavra pai para a gente entender que seria antepassado, né? Mas, apesar de Belsazar ser neto, se nós formos pegar pelos escritos dos babilônicos, os reinados que tiveram após Nabucodonosor foram bem curtos. Teve reinados de 1 ano, teve reinados de 3 meses. Então, Belsazar, apesar de ter sido neto, e ter tido 5 reis, foram contados 5 reis, depois de Nabucodonosor até chegar aqui, em Belsazar, ele conhecia toda a história. Então, que aconteceu com Nabucodonosor, né? Então, quando nós lemos aqui que ele manda trazer os utensílios da casa de Deus, não é como se ele não soubesse o que seria, o que era aqueles utensílios ou para que servia, como eles foram para lá. Ele sabia que os utensílios eram da casa de Deus, ele sabia o que Deus, nós vamos ver ali para frente que ele sabia o que Deus havia feito com Nabucodonosor, e nós vemos que ele manda com que esses utensílios sejam tragos, e no versículo 3 e 4, ele bebe nos utensílios com aqueles servos dele, né, os grandes e as mulheres, como uma afronta para Deus, como blasfêmia mesmo, né? Versículo 3 e 4. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, como eu disse, já tinha sido restaurado, né, e aumentado os templos dos deuses babilônicos, a idolatria havia crescido de novo,
grande parte. E o rei Belsazar, tendo consciência do que eram aqueles utensílios, ele fez como uma afronta para Deus. E nós vemos a consequência de imediato, né? No versículo 5 e 6. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Nós vemos aqui, irmãos, uma resposta imediata da parte de Deus. Nós vemos também, comparando com o reinado de Nabucodonosor, que mudou também a forma com que Deus falou com o rei. Em Nabucodonosor, nós vemos que quando ele tem os sonhos que foram dados por Deus, porque Deus está acima de todas as coisas, né? Deus falou através dos sonhos, né? E Daniel deu a interpretação a Nabucodonosor. Aqui nós vemos que ele não age dessa maneira. Deus faz de imediato e escreve na defronte do castiçal, na frente do rei, né? Na caidura da parede do palácio, com uma mão, né? E a gente vê aqui no versículo 6 a reação do rei perante essa situação. O semblante do rei mudou, e os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Aqui eu acho que fica claro para todo mundo qual reação foi a do rei, né? De medo. Ele estava em estado de choque perante aquela situação. E nós vemos que no versículo 7, parece que muda de novo. A princípio parece que ele fica com medo, e no versículo 7 parece que ele grita como se ele tivesse com furor, né? O que lembra um pouco também a Nabucodonosor. No versículo 7, e gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, bem parecido com o que Nabucodonosor fazia também, né? Será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler os escritos, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então lembra bastante do que Nabucodonosor fazia, né? De trazer recompensa àqueles que dessem a interpretação. E é interessante a gente notar que ele fala que aquele que interpretar será o terceiro governante, né? Provavelmente porque ele era o segundo governante e o seu pai era o rei, que não estava ali presente. Então ele dá esse cargo que ficaria apenas abaixo dele, né? Para quem desse a interpretação daquele escrito. E como acontece nos capítulos anteriores também, ninguém é capaz de dar aquela interpretação senão Daniel, que era usado por Deus. Vamos ler o versículo do 9 ao 13, tá? Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados, né? Todos eles estavam com medo ali. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Uma saudação que era bem comum, e a gente vê Daniel mesmo usando essa saudação para Nabucodonosor. Não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, em inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, de conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. E a gente vê o testemunho de Daniel, né? Como a rainha lembra ao rei aquele que tem o espírito dos deuses, que é citado também, a Nabucodonosor cita, né, ele como tendo
o espírito dos deuses, né? E eu não sei se os irmãos notaram, mas se nós pegarmos o nome de Daniel e o nome do próprio rei Belsazar, tem uma semelhança muito grande. Aqui ela fala no versículo 12, o rei pôs o nome de Beltesazar, né? E se nós formos pegar o nome do rei, o rei se chama Belsazar. Tem uma diferencinha de um T. E o significado é quase o mesmo. Bel proteja o rei e Bel proteja a vida do rei. É bem semelhante, né? Então a rainha ela chega naquela situação em que todos estavam com medo e acalma, né? Tenta acalmar ao rei, né? Ó, existe um dentro do reino que tem o espírito dos deuses e que esse é capaz de lhe dar a interpretação. Chama então a Daniel. E aí a gente vê aqui a partir do versículo 14 que Daniel então a partir do versículo 15, né? Que Daniel então é introduzido. Muitos acreditam aqui que Daniel teria aqui nessa parte da história mais de 83 anos, cerca de 83 anos, um pouquinho mais para cima, tá? Então Daniel já não era mais um jovem Daniel. Já tinha passado um tempo desde a vinda dele no capítulo 1. Não dá para ter uma idade cravada, né? Mas eles arredondam aí para 83 para cima, a idade dele, tá? Então esse Daniel, um pouco mais velho, é introduzido na presença do rei a partir do versículo 15. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença. Não, a partir do versículo. Eu pulei, né? A partir do versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás do terceiro governante. Então a gente vê aqui que ele pede para Daniel dar a interpretação, né? Daniel vai interpretar para o rei o que foi escrito pela mão na parede, no versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Interessante o jeito que Daniel responde o rei, né? Ele não responde com desdém ao rei, né? Mas o que dá a entender a gente aqui é que Daniel não tinha a mínima preocupação ou o mínimo prazer em ficar com esses tesouros, com essas dádivas dadas pelo rei. Ele se interessava mesmo em fazer a vontade de Deus e dar a interpretação que ele sabia que teria que ser ele que daria a interpretação, né? Nós vemos então a resposta no versículo 18, ele começa: Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. Aqui, a partir do versículo 18, ele vai citar um pouco do que a gente viu no capítulo anterior, sobre o reinado, na verdade até desde antes, né? Ele vai citar que Deus deu o reinado a Nabucodonosor, e tudo quanto Nabucodonosor queria fazer, ele fazia, né? Por conta do seu poder. Mas ele não se arrependeu e encheu o seu coração de soberba. Deus então castigou ele, né? E Belsazar sabia de tudo isso. E ele vai citar aqui a partir do 18, vamos ler. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Um reinado ali de Nabucodonosor, né? Ele era grande, tinha
todo o poder sobre as pessoas ali, mas esse poder foi dado por Deus. E foi tirado dentre os filhos dos homens e os... Não, versículo 20. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Então ele lembra a Belsazar o reino de Nabucodonosor e lembra também a Belsazar que quem deu esse reino foi Deus e que Deus mesmo o tirou, né, de Nabucodonosor e depois estabeleceu de novo, né? Versículo 22. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração ainda que soubeste tudo isso. Então, quando a gente vê ele fazendo o banquete, não é que ele fez sem saber o que estava fazendo. Ele conhecia todas essas coisas e fez para afrontar a Deus mesmo. E a gente vê, depois eu vou falar uma curiosidade aqui, né? E a gente vai entender o porquê que ele afronta assim a Deus. Ele acredita que ele tem todo... vamos ver mais para frente, né? Dá spoiler. Versículo 23, e te levantaste contra o Senhor do céu, né? Afrontou a Deus. Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho nele. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. E aqui Daniel, depois de relembrar a ele e, né, apontar o pecado ali de Belsazar, ele vai fazer a interpretação do que seria, do que teria sido escrito ali, né? Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, a gente vê que Pérez tem uma diferença de Ufarsim. Eu fui pesquisar um pouco a fundo, né? E na verdade é a mesma palavra, só que uma se refere ao plural e a outra se refere ao singular, né? É isso, né, pastor? Mas. Bom, pela minha pesquisa é isso mesmo. Se referem à mesma palavra, só que uma. Deus deu a escrita como Ufarsim e Daniel, quando fez a interpretação, interpretou no singular a palavra. Mas é a mesma palavra, tá? O significado de Pérez é dividido, então. A palavra se refere sempre à o começo da frase. Tekel pesado, Pérez dividido e Mené como contou, né? Então contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, ou Farsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então aqui ele dá a interpretação do que foi escrito ali naquela parede. E nós vemos que Deus, a partir do momento que ele faz o banquete e ele afronta Deus, Deus escreve de imediato. E nós vamos ver que os acontecimentos que foi escrito naquela parede também ocorrem de imediato. Após Daniel dar a interpretação do que teria sido escrito na parede, a gente vê que o rei Belsazar ele dá então a Daniel aquilo que ele havia prometido, né? No versículo 29. Belsazar que vestissem, ele manda para que vestissem a Daniel com púrpura, que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário Medo ocupou o reino, sendo de idade de 62 anos. Então nós vemos que Daniel acabou que nem usufruiu daquilo que ele ganhou, né? O rei, ele vestiu ele, proclamou ele como terceiro do governo e na mesma noite ele deixou de ser o terceiro do governo. E nós vemos que aquilo que foi escrito aconteceu de imediato. Na verdade, pela história, quando a gente vai procurar um pouco mais a fundo nos relatos da Babilônia sobre como ocorreu essa noite,
a Babilônia já estava rodeada, né, dos medos por Dário e os seus soldados. E só que as muralhas da Babilônia eram muralhas muito grandes, né? Eles tinham as muralhas muito grandes e era impossível, né? Impossível entrar dentro do reinado da Babilônia. E eles já estavam ali, então, sitiados pelos medos, né? O rei Belsazar, ele fez uma... Ai, como que chama agora? Não, ele se preparou, ele já estava preparado para ser sitiado. Ele juntou ali... ele fez um estoque, um sustento ali de 20 anos para ser sitiado durante 20 anos. Então, durante esses 20 anos, ele estaria ali com um sustento para ele e para o seu reino. E muitos acreditam que ali, quando ele dá o banquete para acalmar aqueles homens e mulheres que eram importantes no seu reino, né? Então, ele dá um banquete para que eles ficassem calmos por conta do sitio que os medos estavam fazendo. É interessante a gente notar também que não haviam, né, provavelmente não haviam quem vigiasse as muralhas, até pelo próprio egoísmo do rei de que ninguém iria entrar. Então não haviam ali pessoas vigiando a muralha. E como que essas pessoas entraram, então, nesse reino? Como a irmã falou, eles desviaram, na verdade, o rio Eufrates, que era o rio que passava por uma... Esqueci o nome daquele... É um canal, passava por um canal. Eles desviaram, a água então baixou e eles cavaram e entraram por dentro da cidade ali, pegando todo mundo desprevenido. E foi assim que a grande Babilônia caiu, né? Nós sabemos que isso só aconteceu porque Deus assim o disse. É interessante também que a data que é colocada como a queda da Babilônia é quase no dia do meu casamento. Foi em 12 de outubro de 500, eles estimam, né? 12 de outubro de 539 a.C. Foi quando caiu a Babilônia e o reinado de Belsazar ali. E ele foi morto na mesma noite, né? E aí a gente acaba então com o reinado da Babilônia e no capítulo 6, quando nós vamos estudar no próximo estudo, meditar, né, no próximo culto, é sobre Dário já está no comando, né? A gente vê que no final no versículo 31, né? No final do capítulo, no versículo 31, diz que Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então, no capítulo 6, a gente já começa com ele no poder e passando, então, pela grande história de Daniel, que eu acredito que todos conhecem, até mesmo as crianças, né? Que é Daniel na Cova dos Leões. Então, esse foi o estudo que eu trouxe para os irmãos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma curiosidade aqui. Não. Então, quando eles invadiram, né, estava tendo esse banquete aí. Na verdade, o rei estava pedindo a interpretação para Daniel. Coisas que é muito interessante a gente tirar desse capítulo, irmãos, para concluir, né? A primeira é que nós não devemos afrontar a Deus. Nós devemos buscar, nós aprendemos que nós não devemos afrontar a Deus, mas nós devemos buscar ser fiéis a Ele. Apesar de nós não termos aqui na nossa presença utensílios da casa de Deus, a própria palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, possamos buscar ser fiéis à palavra e obedecer a Deus independente da situação, da circunstância. Nós também vemos no capítulo 5 e em todo o livro de Daniel até aqui, a soberania de Deus e o poder de Deus sobre todas as coisas. Deus está no controle de tudo e nada é pequeno nem grande para que Ele faça. Amém? Espero que seja edificante para os irmãos, como foi edificante para mim. Passar a palavra para o pastor?